Pessoal, não é sempre que a gente consegue trazer notícias positivas aqui. A gente tenta sempre trazer notícias positivas, sim. Mas uma hora ou outra a gente tem que trazer uma notícia não muito legal, né, PH? Assim, a gente começou esse canal do YouTube, já tem aí uns 4 meses, né, e tudo, e ele tomou uma proporção tão grande, né, Juras, que a gente meio que perdeu o controle do universo Rapadura, né? Sim. Do cinema, que tem o Cinema com Rapadura, o Rapadura Cast e agora também o nosso querido canal no YouTube, né? E as pessoas sempre ficavam cobrando, né? Assim, poxa, gente, vocês estão deixando de lado o Rapadura Cast. As lives fazer grandes parecem Rapadura Cast. Vocês estão fazendo 5 vídeos por semana e o podcast tá ficando de lado. Eu adoro podcast, eu não gosto de vídeo. E aí, o que é que a gente faz, né? O pessoal cantou a bola, né? As lives a gente deixou cada vez mais parecido com o Rapadura Cast, né? Então... Em 2004... Começa em 2006, por ali. Em 2004 sai o Cinema com Rapadura, em 2006 foi lançado o Rapadura Cast. A primeira edição do Rapadura Cast, né? E daí a gente resolveu colocar um fim na história... Um fim, pelo menos momentâneo, na história do Rapadura Cast, né? Enfim, o conteúdo continua aqui no Mentira da Porra, macho. É toda quarta-feira, Zé Ruela. Tome bufo! Eu não tava mais aguentando. Eu ri, não ri, Joel? Eu fiz assim, aí eu... Cocei o nariz. Gente, mentira, gente. Bando de cara lavada. Toda quarta-feira, Rapadura Cast. Por isso que a gente tirou um diazinho de vídeo. Pra deixar todo dia com conteúdo facinho pra você acessar. Bonito, rapaz. Segunda-feira, vídeo. Terça-feira, live. Quarta-feira, Rapadura Cast. Quinta-feira, vídeo. E sexta-feira, live de novo. E também tem um Rapadura News nesse meio tempo. Mas a pergunta é... Todo mundo sabe? Vocês que estão chegando no YouTube. Vocês sabem o que diachos é podcast? Podcast é aquela coisa maravilhosa, uma mídia que se você conhecer... O pessoal que conhece é apaixonado, né? É aquela mídia maravilhosa que você dá play, coloca o fonezinho de ouvido e segue a vida, meu irmão. Você tá em outro mundo, é uma febre. No mundo inteiro, o Rapadura Cast existe há 11 anos. 11 anos de estrada que a gente fala de cinema toda semana, PH. Toda semana a gente tá aqui falando de cinema. Tava ouvindo meu podcast estreias e tudo mais. É muito fácil acessar rapaduracast.com.br. Você vai ver um arquivo de mais de 500 edições. Cara, falando muita coisa sobre cinema. Você fala minha história recente está lá. É perigoso. Um terço da minha vida está lá, Jurandir Filho. Pois é, então é muito fácil de você conhecer. É fácil mesmo assim, cara... Você acessa o site. Você acessa o site cinemacomrapadura.com.br. Acessou moleza. Seçãozinha de podcast. Tem a seção de podcast que nós temos não só Rapadura Cast, como tem Rapadura News, né? Que é sobre as notícias da semana e tudo mais. Mas o Rapadura Cast especificamente acessou, escolheu a edição, clicou na capinha. E esse play bonitão. Você desce lá, você vai ver a capinha, tem todas as informações. Você pode dar play e ouvir de boa e fazer suas coisas no seu celularzinho. Você também pode fazer o download. Você pode fazer o download se você tiver no seu computador ou no celular Android, você pode fazer o download lá. Se você tiver no computador, é melhor ainda, você dá play e vai fazer suas coisas mesmo lá de boa. Vai-se embora. Ou, se você achar, cara, mas toda semana eu vou ter que estar acessando o site pra ver isso, você pode fazer isso. Justo. Ou você pode ter um aplicativo. E aí a gente tem que dividir. A galera do iOS tem um aplicativo nativo, que é um aplicativo chamado Podcast. Então você arrasta assim a busca do próprio iPhone e digita assim, podcast. Quando você digitar pod, você já tem lá o aplicativo. Entrou nesse aplicativo. No pesquisar. Justamente, você vai no pesquisar, apertazinho no pesquisar, e aí você vai procurar por Rapadura Cast. Aí, ó. Encontrou, muito simples. Clicou, chegou, deu play, ouviu. Olha que bonito, Juras. Muito fácil. Ou então tem outros aplicativos, tem vários que são gratuitos, alguns pagos. Eu, por exemplo, adoro o Pocket Casts, que é um programa pago, e outro, mas funciona iOS, Android, Windows Phone, se eu não me engano, e também tem Web. Ou seja, você deu play no celular, parou na metade e vai no computador... Ele tá lá pausado, perfeitamente pra você ouvir. E, cara, é maravilhoso, você consegue avançar, tá fantástico. É lindo. É muito bacana. E assim, pra você que não conhece, assim, tá, gente, podcast. Eu não aguento mais ver vocês. Vamos falar aqui 10 edições do Rapadura Cast. Vamos. Que a gente completou
10 anos em 2016. Justo. E a gente tem um arquivo maravilhoso. Inclusive aqui embaixo estão os links para todas essas edições. Exato. Então nós temos aqui 10 edições maravilhosas para você ouvir. Primeira delas, no Rapadura Cast 310, a gente falou sobre Tolkien e a franquia O Senhor dos Anéis. Se você quiser conhecer, linda, pra ouvir, ó, coloca o fonezinho de ouvido. Vou assistir. Imersão. Vou escutar com as caixinhas ré. Não. Bebê, não, né? Não. Coloca lá o fonezão, ó. Isso. Sai que nem um rapper escutando esse podcast. Meu irmão, é maravilhoso. Esse programa tá fantástico. Toda a história do Tolkien, da franquia Senhor dos Anéis e tudo mais. A gente tem muita coisa de Senhor dos Anéis, de Hobbit. Tem o do Hobbit também, que são bem legais. 3 do Hobbit. Nosso hate gigante em cima do Hobbit. 3 do Hobbit. E o melhor disso tudo, quando é um filme lançamento, eles foram lançados na semana que o filme saiu no cinema. Justamente. Ou seja, né, é quente naquele momento, né? É quente naquele momento. Naquele jeito. Eu acho que o Peter Jackson, ele quando veio com a ideia de querer adaptar os Seus Anéis, ele pensou assim, poxa, eu não vou colocar do mesmo jeito que o Tolkien escreveu. Eu sou fã. Eu consigo entender os outros fãs que tinham medo, né? Que falavam, não, Senhor dos Anéis é inadaptável, entendeu? Não, é impossível chegar aos cinemas. Por causa da grandiosidade, ninguém vai fazer. Quem vai fazer isso? A gente nunca tinha visto nos cinemas batalhas como aconteceu, como acontecem os Seus Anéis. É incrível, cara. Até hoje não tem. Aí o George Martin tem que aprender. Porque ele não sabe fazer batalha. Não, e o Tolkien também não sabia. Tolkien também não sabia. Ele coloca... Não, Peter Jackson. Não, tô falando, tem que aprender com o Peter Jackson, cara. Todo mundo tem que aprender, cara. E no final, assim que eu saí do cinema, eu só falei uma frase pra um amigo meu. Eu disse, cara, o Peter Jackson viu o que eu não vi. Entendeu? Do lado bom, lógico, né? Isso é legal. Eu enxergava os Seus Anéis com outra ótica, até por causa do RPG e tudo. Na verdade, até fazendo aqui uma homenagem aos Seus Anéis, o Seus Anéis é muito importante pra minha vida, porque em 97 eu fiz um tratamento porque eu tinha um déficit de atenção apuradíssimo. Eu era um dos piores alunos do 7 de setembro e tudo. E um dos tratamentos foi, pega esse livro e termina. Esse livro era Os Seus Anéis, era a Sociedade do Anel, o primeiro. E pra mim era impossível terminar um livro, cara. Eu queria fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, eu não conseguia focar naquilo. E de Seus Anéis, apesar desse marasmo todo, eu consegui me prender e daí quebrou total minha barreira de concentração. Eu aprendi a me concentrar lendo Seus Anéis. Tem outra edição maravilhosa, PH. Rapadura Cast 350. Sobre o quê? Bruce Lee. É um dos meus preferidos, cara. As pessoas me param até hoje no meio da rua pra falar dessa edição. Rafael Dracon, Rodney Buchanan. De chorar. Inspiradíssimos. De chorar. Rafael Dracon, ó, Draconzinho, ó. Muito bonito. É legal falar isso porque é o seguinte, o Bruce Lee, ele, por todas as dificuldades que ele passou, preconceitos e tal, ele nunca desistiu. Sim. Sabe? Então é o Bruce Lee o brasileiro, mentira. Mas ele decidiu estudar filosofia porque ele lia muito, ele sempre estava lendo, cara, entendeu? Então ele sempre estudou a filosofia oriental, né, como base para ele, né, para ele escrever todos os livros que ele escreveu e tudo mais. E decidiu fazer filosofia para filosofar sobre o desemprego, como ele bem salientou no filme aí. Exatamente, e é interessante isso que ele nunca desistiu. Inclusive é uma frase bem popular dele, né? Que ele fala que saber não é o bastante, é preciso aplicar. Querer não é o bastante, é preciso fazer, né? Então não adianta você querer demais e não fazer, né, cara? Não ir atrás, né? Não adianta você estagnar e ficar esperando o trem cair do céu, né? Exatamente. Edição número 357 sobre A Vida Secreta de Walter Mitty. Lindão. Lançado no final do ano, lembra? No finalzinho do ano. Isso aí é pra quem acha ano de mudança. Bem estilo, é só isso que vocês estão vendo, gente. É muito mais, o Walter Mitty é um filmaço. Esse Rapadura tá tesão. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês nunca saíram do trabalho ou de algum canto assim e foram dirigindo, e quando você chega em casa, você diz, caraca, como é que eu cheguei aqui? Você não sabe nem o caminho que você fez, cara. Foi tão automático que você foi, que você estava envolvido em outros pensamentos, em resolver problemas, lugar, né? Ou então simplesmente desligado o dia, e você diz, caraca, como é que eu cheguei aqui, cara? Já cheguei? Vocês então, nunca passaram por isso? Então quer dizer que quando alguém vai andar pela redação do Diário do Nordeste, vai achar o PH parado com um copo d'água, olhando para um vidro. Quem me conhece já me viu olhando pro nada
E eu só ouço relatos que chamaram o meu nome. Tem aquelas edições que a gente faz quando um grande ator, grande atriz, ou um grande diretor, diretora, eles vão embora e a gente faz a nossa edição Rest in Peace, que é uma homenagem. O nosso coração nessas edições. E a gente fez quando o Robin Williams se foi. E essa edição número 386, sobre a carreira dele, maravilhosa. E você vai escutar a história do Barreto lá gritando I love you pro Robin Williams. Muito bom. E com isso eu queria compartilhar uma história que eu não falei durante o cast, mas acho que é bonita pra fechar. Eu tive uma chance de encontrar com ele uma vez. Não foi entrevista, foi na primeira D23, que é a convenção da Disney, de fãs da Disney, foi em 2010, se não me engano, e foi lá em Anaheim, e o Robin Williams era o apresentador principal da abertura do evento. E foi uma coisa engraçada, porque eu nunca cheguei a entrevistá-lo, nunca tive contato profissional, e quando ele entrou no palco, todo mundo começou a aplaudir de pé. Foi um negócio assim lindo, e o pessoal gritando e aplaudindo, e ele, e não sei se ele estava emocionado de verdade ou não, mas ele reagiu, e foi muito legal, thank you, e a galera batendo palma, e ele começou a brincar, e aí tudo ficou em silêncio, ele deu aquela batida no microfone, aí eu dei uma das coisas mais retardadas que eu já fiz na vida. Eu levantei lá no fundo da plateia, e gritei, I love you, Robin! Aí ele, I love you too! Que legal. E, cara, foi tão besta assim, mas, porra, eu tava ali como fã, sabe? Eu era jornalista e tudo, mas, pô, eu tava na plateia, dane-se que eu tava com coisa de jornalismo e foi tão bacana porque ele podia ter só ignorado, mas ele brincou, todo mundo riu e aí o evento seguiu. E é uma coisa besta, mas sei lá, sabe? Eu tive chance de falar pra um cara que foi tão importante pra mim, tão importante pra vocês, que eu amava o cara e de verdade, sabe? Era um amor, é um amor que sempre vai existir, porque enquanto eu assistir um filme dele, eu vou estar perto e... Puta, que foda, cara, ter uma... Sabe, eu tô sentindo como se alguém da família tivesse morrido. Juras, 2 de animação? Sim. Lógico que tinha que ter Rei Leão, Juras. 20 aninhos de Rei Leão. Rei Leão fez 20 anos, alguns anos atrás aí, a gente fez uma edição especialíssima pra essa... Cara, Rei Leão, meu coração é teu. Eu assisti 2 dias seguidos, 5 vezes o Rei Leão. 5 vezes num dia, 5 vezes no outro. Porque assim, Juca, eu fui e eu pirei, cara. Primeiro, eu não fui na estreia, porque quando eu ia assistir um outro filme, a minha irmã falou assim, tu tá sabendo de um filme aí que o pessoal vai assistir e sai com os olhos roxos? Aí eu, como assim? Sair com o olho roxo do cinema? É, de chorar, o pessoal diz que o pessoal chora muito no filme. Não, esse desenho aqui, do leão aqui, esse leão impossível. Aí fui lá, jovem Jurandir, assistir, já tava num momento meio perturbado da cabeça, porque eu tinha passado por alguns problemas. Aí eu vou lá assistir e pá! Identificação na hora com tudo que acontece no filme. Eu era muito novo, né? Então, assim, se eu tinha o que? Tinha 12 anos. 12 anos, já também. Eu tinha 12 anos e a minha cabeça estava fervilhando por causa de algumas coisas que até eu já comentei aqui no próprio Rapadura Cast. Que no Rapadura Cast 300, se você for ouvir, tem um pouco lá da história que aconteceu comigo. Aconteceu com meus amigos. Foi exatamente no ano de 94. Foi exatamente um mês antes do lançamento do Rei Leão. Que sofreu acidentes, eu perdi meus 4 melhores amigos quando criança e tudo mais. E eu fiquei muito preso dentro de casa. Até me identifico muito, até comentei com o Juca algumas vezes, com Onde Vivem os Monstros, né? De você ficar fechado no seu mundo e criar seu próprio mundo ali, né? Você acreditar naquele mundo só seu. Mas o Rei Leão, ele foi catástico porque eu tava passando por uma situação de morte e o filme fala sobre como você pode lidar com uma situação de morte, principalmente de alguém muito próximo. Não foi pai, não foi mãe, né? Mas os seus melhores amigos praticamente fazem parte da sua família, né? Quando você é pequeno, quando você é mais velho, mais ainda, né? Porque quando criança a gente supera melhor algumas coisas, mas quando mais velho é difícil superar algumas coisas. Então, assistindo o Rei Leão com 12 anos, assim, foi um momento catástico mesmo, porque eu entendi que faz parte do processo, né? Faz parte da vida, a questão da morte, a questão da superação, a questão do crescimento. A gente nunca esquece. Tem uma frase do Rafik, o Simba já tá velho, e ele diz, você conheceu meu pai, Mufasa? Ele diz, não, você tá errado, eu conheço o seu pai. E tem também, Juros, Divertidamente, hein? Foi o filme que eu mais chorei no cinema. Legal. Divertidamente da história. Legal. E é um programa maravilhoso, uma vibe espetacular. Os áudios desse programa estão demais. Maravilhoso. Isso que vocês falaram da tristeza, da importância, como foi o momento chave do filme, né? A alegria, perceber como a tristeza é importante
em todos os momentos da vida e no amadurecimento da Riley e da personalidade dela. Por quê? Olha que lindo, é a frustração. É a Pixar mostrando pra gente, tá tudo bem ficar frustrado. A gente precisa ficar triste pra dar valor à vida. Isso. Pra entender que algumas coisas são caras pra gente. Quando a gente fica triste, a gente percebe que, tem alguma coisa errada com a nossa vida. Então o que a gente tem que fazer pra melhorar isso, né? E aí, a coisa incrível de quando a menina, a Riley, recupera a alegria e abraçando ali os pais, né, tem o calorzinho no coração de novo, e se sente em casa, se sente inteira de novo, ela gera uma emoção mista, uma emoção híbrida, que tem brilho da cor da joy, da alegria e da tristeza. Isso aí. Que é a nostalgia. Edição 438 sobre Clube dos Cinco. Uma das obras-primas de John Hughes. Breakfast Club. Cara, maravilhoso, porque a gente fez o nosso Breakfast Club, a gente juntou lá a equipe e começamos a trocar figurinhas, né, sobre as nossas... Revelando demais. Revelando muito. Revelando demais. Eu não escute esse, não. E pro filme adolescente, que como o PH comentou, adolescente tinha nem voz direito antigamente, e aí faz um filme voltado pra eles, e que na verdade não é voltado pra eles, né? Quando a gente para pra pensar do que a gente tá conversando, o John Hughes fez isso também pros pais dos adolescentes. Total. Esses pais vão levar esses filhos pra ver os filmes, e eles vão descobrir que o filme é pra eles. Pais, e se não der certo nessa geração, vai dar na próxima, que é exatamente a gente. Perfeito. Exatamente. Não que a gente faça as coisas certas, né? Tipo, como se a gente fosse o estandarte do... Nós somos os filhos do Clube dos Cinco. E temos os mesmos problemas. Somos, e... É graças a isso, é graças a esse raciocínio que permite que a gente evolua em algumas situações que até a gente está comentando sobre a adolescência. Nos dias de hoje a gente já criou até novas profissões, a gente tem youtuber, tem moleque que cria aplicativo, moleque de 12 anos vai lá criar um aplicativo e isso começa a sustentar a família, ator, cantor, tem de tudo, as pessoas começam novas, mas para se permitir isso, teve que ter uma geração de pais que passaram a entender e pensar de uma outra maneira. Revelamos muito. Tem muita revelação. Sabe um que você tem que escutar? Que também tem muita revelação. Tem PHzinho chorando e tudo mais. O episódio sobre o Despertar da Força. É o podcast 448, que eu narro a cena de John Boyega retirando a armadura e chorando e jurando que poderia ter cortado, porque eu pedi pra cortar. Ele disse, não, continue. Ainda falando sobre essa cena do fim, que eu acho que... Eu chorei em 2 momentos do filme. Na última cena, a final, 360. E... Não chorei, meu Deus, chorando, tá saindo lágrimas. Mas eu achei essa cena poeticamente tão bonita que eu fiquei com os olhos tremendo. Quando ele vai tirando... Olha só o paralelo. Quando na primeira trilogia, quando eu digo primeira trilogia, 1, 2, 3, a gente vê a apresentação do que são aqueles caras que usam a armadura branca, nós somos apresentados a uns nobody, a uns qualquer, a uns bostas. São clones. Eles podem morrer. Você pode matá-los. Você pode destruí-los. Adeus. Morram, atira e não sinta Tem nada. um monte deles, né? Tem um monte deles. Olha só como é engraçado. A nova trilogia, não a do meio... Pô, tá foda falar agora. A clássica, a trilogia clássica. Não, é esse agora. O 7º filme começa te dando exatamente o contrário daquilo dali. Em vez de serem descartáveis, ele agora são... Você pode se preocupar com eles. Por mais que eles sejam do mal, vamos colocar assim, mas você pode se preocupar. No exato momento que você tira a roupa do fim, que você tira o capacete, que você mostra ele fazendo piada, que você mostra ele com a necessidade extremamente básica, que é beber água, você tá dizendo, cara, esses soldados são perigosos, tá? Eu sei que eles vão morrer fácil aqui, mas eles são perigosos. Tem um ser humano aí dentro. E isso pode acontecer muito mais no universo expandido, e isso vai acontecer muito mais no universo expandido, e nos próximos filmes também. Rapadura Cast 452, sobre a antologia Rock Balboa. É outra, viu? Meu irmão, Nossa. Tem depoimentos maravilhosos, inclusive Giovanni Araújo, no finalzinho dela lá, dando um depoimento emocionante, muito bonito, especial. Esse programa... Na época que saiu Creed no cinema. Exato. Porque se você pega, assim, os elementos do Rock Balboa, cara, a cena que ele conversa com o Poli, iluminado pelo carro, puta, elemento de direção foda, mais uma vez, simples. Já falei da encruzilhada com o filho dele, o fato dele gritar pro filho ter que se virar, ele puxar a cadeirinha pra sentar de frente pra Adrian, abrir o jornal, ler as notícias do dia, conversar sobre como foi o dia dele. Na verdade, é ele conversando com ele. É já ele levando aquela frase que ele fala pro Creed lá na frente, eu sou o maior vilão e
e herói, etc. Tudo mais. E tudo isso, como é dirigida a fotografia, mais uma vez, simples, mas perfeita. Você sente o frio no filme. Você sente que o restaurante é um restaurante intimista, assim como era o relacionamento dele com a Adrian. É edição 460 sobre Walt Disney. Opa, é cabeçudo, é cabeçudo. A gente foi lá atrás, na origem do Walt Disney, Walter. Eu nunca estudei tanto pra uma prova como eu estudei pra esse negócio. Na origem lá do Walt Disney e a primeira era da animação, a primeira era de ouro, né? Falando de Branca de Neve, Cinderela e tudo mais. Esse podcast é um resultado de 3 anos de estudo. Não estamos exagerando. Não é exagero. E foi aí que ele entrou na PESMA, né? Na PESMA Art Studio, que foi quando ele conheceu o Ub Iwerks, que é um grande parceiro dele no começo da carreira do Disney. Inclusive foi o Ub que criou o desenho do Mickey, porque o Walt ele chegou com a ideia, cara, eu tenho uma ideia aqui, porra, tem um personagem que tá fazendo muito sucesso, o Gato Félix, e é o fenômeno, as pessoas só falam nele, a gente tem que criar um personagem, é um gato lá, vamos criar como se fosse um rival dele, vamos criar um rato. Olha, um rato, mas com visuais mais humanizados, mais engraçados. E aí foi que o Ub, com esses conceitos, ele fez o primeiro desenho do Mickey, que o Wilker falou, né? E a primeira animaçãozinha que ele fez junto com o Ub e alguns artistas que ele conseguiu reunir foi exatamente o Plain Crazy, né? Que é mostrando um curtinha que tem no YouTube, tem na postagem, é o primeiro vídeo do Mickey, cara, e bem engraçadinho, bem feitinho, os movimentos e tudo mais. Cara, isso na década de 20, cara, olha que assustador. Cheio de ritmo, né, cara? Tudo aquilo ali, né? E pra fechar, as dicas de Rapadura Cast especiais pra turma aí, nós temos um programa sobre Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Muito legal. Esse filme maravilhoso, edição 472, que traz muito amor em forma de podcast, em forma de áudio. Daí, então não ouça não. Eu queria expandir esse conceito do egoísmo. Eu queria expandir dentro do relacionamento. Porque a gente tá olhando esse egoísmo como você olhar só pra si e tal. E nesse contexto de relacionamento, quando você tá com alguém, essa coisa de você querer que ela seja feliz, mas você quer ela perto de você, entendeu? Você pode amar uma pessoa assim do modo mais louco possível e tal, mas você quer ter ela junto de você. Então, essa questão do amor ser egoísta, ou de você necessitar de alguém pra ser feliz completamente, entendeu? É isso que eu queria ter em mente, porque a gente entrou nesse tema aqui que, pô, às vezes, que o Juras falou, você pode ser feliz às vezes com um animalzinho de estimação, fazendo viagens, curtindo na balada e conhecendo outras pessoas e tal. Mas será que o contexto total disso aí, o que é que tu acha, Júlio? Não, aí é uma discussão infinita, sabe? Porque cada caso é um caso, né? Cada relação é uma relação, cada experiência é uma experiência. E a gente pensa no seguinte, assim, se você ama tanto essa pessoa e você quer que ela realmente seja feliz, ela pode ser feliz independente de estar com você. Nós temos aí do time original, eu, PH, Siqueira, nós temos Afonso Solano, nós temos Giovanni Araújo, Reinaldo Dantas, nós temos Juliano D'Angelo, lá do Rio de Janeiro, nós temos Rafael Dracon, Carolina Munhoz, Fábio Barreto, Roger Buquemi, Wilker Medeiros. O Chewbacca brasileiro. Sem falar as várias pessoas que passaram pelo universo do Rapadura Cash e fizeram desse programa um programa marcante. Justo. E rotineiro na vida das pessoas, né? Justamente, Rapadura Cast é amor, podcast é amor demais. E se você não conhece esse universo maravilhoso, cara, de verdade, é melhor que Star Wars, compadre. Corre lá que você vai se apaixonar pelo Rapadura Cast e por vários outros podcasts que tem por aí, né? Maravilha, eu já posso sair pra ouvir? Toda quarta-feira. Não, eu vou ouvir já. Toda quarta-feira, edição nova do Rapadura Cast. Que horas, Juras? A partir das 20 horas, como tudo aqui no Rapadura, né? A partir das 20 horas, pode ser até as 20 horas da próxima sexta-feira. Mas toda quarta-feira você tem um Rapadura Cast novo, sucesso e tudo mais. É isso, gente. Nos encontramos? No seu ouvido aqui, ó. No seu ouvidinho. Ó. Qualquer dia da semana você pode baixar qualquer podcast aí. Partiu. E toda quarta-feira um podcast novo. Fechou? Partiu, Brasil! Falou! Tchau! Rapadura Cast,
o podcast do portal Cinema com Rapadura. Não, é sério, vamos lá entrar no mode. Gente, não é sempre que a gente pode trazer notícias sem positiva, mas tem que trazer notícia. Vamos lá. Pessoal, não é sempre que a gente traz notícias boas, né? Assim. Aí, deixa eu ver. Pessoal, vocês sabem que a gente adora trazer notícias boas, positivas aqui, mas nem sempre a gente consegue isso. E dessa vez não é diferente, né, PH? Eu acho que... da puta, riu, velho. Diferenças criativas. Eu ia chorar, velho. Eu ia conseguir chorar, mano. Aí, mano. Pera. Que eu olhei pra ti, Porra, bicho. Eu não posso olhar pra ti, eu tenho que olhar pra cá. Já tá chorando de rir? Tu tá vermelho. Você tá todo vermelho, Felipe. Você começa a rir, fica vermelho. No dia que acabar o Rapadura Cast, como é que vai ser o teu anúncio? Imagina no dia que acabar. Acabou o Rapadura Cast. É foda. Peraí, mano. Eu não vou conseguir, mano. Vamos lá.